Olá, meus jovens, cá estou novamente com mais este vídeo. Você está navegando em Reminiscências e o filme da vez é Possessão, de 1981, dirigido pelo louco esquizofrênico psicopata desse diretor que eu não sei pronunciar o nome, mas que eu vou chamar aqui no canal de André Zulawski, sei lá como é o nome dele. Muito bem, eu já falei de um filme dele que é o Globo de Prata, de 1978, que foi um trauma na minha vida. Aí o que eu fiz? Sim, resolvi assistir Possessão dele. Aí eu achei um filme bizarro, igualmente bizarro, até mais bizarro que o Globo de Prata. Eu pensei, agora eu vou ver outros filmes desse diretor, mas aí, ver filmes desse homem assim compulsivamente não deve fazer bem para a nossa saúde mental. Então, todo filme que eu falar dele, eu vou assistir dele, vou falar aqui no canal. Isso pelo menos vai permitir com que eu assista pelo menos um filme dele a cada 2 anos, que é o tempo que eu preciso para fazer um vídeo para esse canal. Então é isso, vamos lá. Possessão foi dirigido pelo Zulawski em 1981, pouco tempo depois dele ter se decepcionado fortemente com o Globo de Prata, porque a ditadura lá na Polônia, enfim, não permitiu que o filme fosse lançado. E ele estava passando por uma fase difícil no casamento dele, a mulher dele estava querendo divórcio e tudo mais. Então ele pensou, pô, eu vou fazer um filme sobre divórcio. Só que, ao invés dele agir como qualquer pessoa normal, como por exemplo o Woody Allen tentar abordar o divórcio da forma mais neurótica e um pouquinho chata possível, não, ele resolveu trabalhar o divórcio da forma mais demoníaca, da forma mais satânica, nojenta, Lovecraftiana, bizarra, psicopata possível. O resultado é um filme extremamente difícil de assistir, extremamente psicodélico, que parece que sai das profundezas da mente de uma pessoa com esquizofrenia. E o filme ele tem 2 horas e 4 minutos. Ele é uns 30 minutos mais curto que o Globo de Prata. Mas olha, ele consegue ser mais bizarro. Consegue ser mais bizarro. Ele foi escrito pelo pelo próprio Zulawski, juntamente com um cidadão chamado não sei que Tutã, que ainda está vivo, diferentemente do coitado do Zulawski, que já foi abraçar Jesus, provavelmente não, há muito tempo já, em 2017. E olha, esse filme é protagonizado pela Isabelle Adjani, que está interpretando uma personagem chamada Ana, e pelo Jair Bolsonaro, que está interpretando o Sanil. E olha só, é uma trama muito simples, gente. O Mark, interpretado pelo Jair Bolsonaro, ele tá, qual é o nome? Voltando para ele trabalha como espião mais ou menos, ele tá voltando para a cidade porque ele quer encontrar a mulher dele e o filho dele. Só que a mulher dele mudou da água pro vinho, ela quer se divorciar, não aguenta mais ele, sai de casa. Daí ele inicia um período de depressão que dura 3 semanas e que é bizarro, muito estranho. E ele começa a correr atrás da esposa dele, que está decidida a ficar totalmente longe dele, não quer mais proximidade com ele. O resultado é simples, é a insistência desse cidadão e a persistência dela em não voltar. Aí ela diz que ela tem um amante, que é um tal de Henrique, que é o personagem mais... é muito bom, ele vai tirar satisfação com o Henrique, tentando na maioria do filme, ele leva um pau. É muito bom. E o filme ele fica muito no ar do que realmente está acontecendo. Enquanto isso, nós vamos ter atuações extremamente que não são teatrais, elas são bizonhas mesmo, são extremamente exageradas. O Henrique, então, tem uma cena que ele faz toda uma dança, um negócio assim meio estranho. Todo mundo nesse filme tá no mesmo nível. É gritaria, é zoada, é interpretações carregadas, com ódio, é desse jeito. É sempre uma coisa mais exagerada. Todo mundo à beira de um ataque de nervos. Não, à beira não, todo mundo num ataque de nervos assim mesmo. Mergulhado nas profundezas. E com o tempo a gente vai começando a entender entre bilhares de aspas. Esse filme, tal como o Globo de Prata, que eu já assisti do Zulawski, ele tem, gente, uma organização similar. É bem caótica.
propositalmente caótica. Então nós temos sempre essas atuações carregadas que é bem que são fortes, são atuações muito fortes. Parece que a gente está assistindo um filme mudo, só que elevado, porque os personagens há essa exploração, eles são explorados de uma forma para que as expressões deles sejam as mais exageradas possíveis, mais intensas possíveis, juntamente com a direção do Zulawski. O Zulawski, eu percebo que ele era o inimigo número 1 da câmera estática. Todos, desde o Globo de Prata, que foi o que eu assisti, juntamente com Possessão, eu percebo que a câmera ela é muito movimentada, ela quase nunca está parada. Se está aqui é movimentação para lá, aí são planos abertos, assim, planos fechados, planos tem uma movimentação muito grande nesses filmes dele. Eu percebo isso nesses dois que eu assisti, juntamente com as atuações exageradas. O grande problema é que isso causa uma vertigem gigantesca em quem está assistindo. Ou seja, são filmes que não dá para você assistir vendo no celular. Não tem condições, porque você não vai entender nada, você vai se perder e vai dar uma dor de cabeça desgraçada depois. São filmes muito complicados, realmente, esses dois filmes que eu assisti dele. Então, é uma coisa muito particular, muito particular. E a trama em si também é muito confusa de você entender. É um filme que vale muito a pena assistir, mesmo que você entenda patavinas do que está se... Você não vai. É um filme... O André Zulawski, ele diz que esse filme é simplesmente um filme sobre divórcio. Com um demônio. É sobre isso. Então assim, gente, é um filme muito complicado. Se você tem ansiedade, é o mesmo conselho que eu dou pra quem viu meu vídeo do Globo de Prata. Se você tem ansiedade, não adianta. Não adianta. Esse é um filme que ele vai puxar 1 bilhão de gatilhos. Tem uma cena nesse filme em que o Sanil desce a peia nela. E tapa nela, tapa nela, tapa nela, tapa nela, tapa... Enfim. Então, assim, são personagens relativamente profundos de certa forma. A Isabela Adjani e o Jair Bolsonaro. Uma exploração da profundidade deles. Eles têm um filho, que é o menino que mais sofre nesse filme. Ele é o personagem que mais sofre. Porque os dois pais dele são loucos, esquizofrênicos, que estão tentando salvar o casamento, mas ao mesmo tempo destruindo a própria vida. Mas dessa pobre e infeliz criança eu vou deixar pra falar mais pra frente. Coitado. Mas aí você deve estar se perguntando, onde está o terror? Porque ele é um filme de terror. Muito bem, ele é um filme bastante visceral, para ser sincero, bem sangrento, bem mais body horror do que eu esperava que ele fosse. É estranho. Tem uma cena em que os dois se mutilam com um negócio de cortar carne, uma cena muito tensa. Estão brigando ali, o crente que ela vai meter aquilo no pescoço dele. É estranho, bizarro. Meu Deus do céu. Ave Maria. Mas o grande ponto mesmo tá no demônio. Sei lá que diabo é aquilo dali. Tem um momento do filme em que o Jair Bolsonaro, ele contrata um detetive particular para ir atrás da esposa dele. Porque ele percebe que tem mais um amante na jogada. Ele, tem mais um amante. Se não é o Henrique, quem é? Aí então, ele vai atrás desse detetive. É muito engraçado, essa cena é muito engraçada, porque o detetive é o detetive mais incompetente da face da terra. Eu nunca vi uma coisa dessa. O cara, ele não tá seguindo a mulher, ele tá perseguindo a mulher. É fora de série. E ele é muito engraçado, Aí ele disfarça depois, finge que é o carinha da vigilância para poder entrar dentro desse apartamento onde a Isabela Adjani e a Ana entrou. E aí ele dá de cara com um ser gosmento, um bicho estranho na parede, parece uma espinha dorsal, bizarro, e acontece o que todo mundo sabe que vai acontecer. A Isabela Adjani mata ele, da forma mais brutal possível, né? Enfim. E aí, fica aí, o que será que aconteceu com o detetive exatamente? Aí o outro detetive, que depois a gente descobre que é marido do detetive que foi, né, de Silvio Santos. Engraçado, o Zulawski tá bem transgressor, né? Anos 80 bem transgressor, muito bom.
Aí ele fica naquela, ele vai atrás do Jair Bolsonaro para descobrir o que está acontecendo. Já que o marido dele pode ter parado, ele dá um endereço de onde o outro detetive deu, que é onde a Isabela Adjani tá. Aí ele vai lá e adivinha o que acontece? Sim, é óbvio, ele leva uns mais balas lá, depois que ele, enfim. E é uma cena bizarra, porque a gente vê com melhor detalhe o que tá com o monstro, o demônio, o bicho lá, que tá evoluindo. A cada cena que ele aparece, ele tá evoluindo cada vez mais, ele tá se transformando em algo que a gente não sabe o que ele tá se transformando. E a partir daí, gente, o filme ele vira não é que ele não vira, ele já estava sendo um filme de terror estranho, mas agora ele vira uma espécie de terror cósmico, sobrenatural, sei lá, um negócio mais gore, mais visceral. Ao tempo que ele também explora, claro, o relacionamento do Jair Bolsonaro com a Ana. E é interessante. O Jair Bolsonaro ele trai a mulher dele com uma tal de Margarete, não sei, enfim, chumbo trocado. E é interessante, a moral desse pessoal é um pouquinho duvidosa. É uma moral muito duvidosa. O próprio Henrique é um personagem que eu acho muito duvidoso, porque quando o Sanil vai lá para meter para tirar satisfações, o Henrique começa a ser conselheiro amoroso. Aí ele, não, mas nós precisamos superar as coisas. E isso deixa o Jair Bolsonaro injuriado. Como que pode uma coisa dessa? Eu vim tirar satisfações com um amante, suposto amante da minha mulher, e o cara quer me dar conselho? Esse personagem é muito bom. Tem um momento do filme que ele vai até o casarão lá onde a Ana tá escondida. Escondida não, onde ela tá. E ele vê o nosso queridíssimo demônio lá. E aí ele fica, gente, que diabo é isso? Um negócio desse jeitinho assim, né? Uma coisa bem estranha. Bem bizarra a atuação. Aí ele vai e aí a Ana ameaça matar ele, esfaqueia ele e tá todo de branco. A regra é clara, se você vê no cinema um homem todo de branco, vestido sempre de branco, ele não presta. E aí ele vira um personagem muito sóbrio. Ele vira do nada assim um personagem muito sóbrio que tenta convencer o Sanil de que a Ana precisa de ajuda. Mas não adianta de nada. O Sanil não, Jair Bolsonaro pega e mata o Henrique. E é isso aí. E é isso aí, coitado do Henrique. E diferentemente do Henrique, ele meio que aceita aquela situação, ele aceita o nosso demonão lá, ele aceita os corpos que ele encontra, ele aceita tudo assim na boa. Sensacional, sensacional. Ele tá decidido a salvar o casamento dele, a recuperar, sei lá, ele tá decidido, ele não quer perder a Ana, ele ama a Ana, ele ama muito ela, ele chama ela toda noite de Michelle. E como ele está decidido, ele resolve tentar entender um pouco mais o que está acontecendo com a Ana. Se você assistiu o Globo de Prata, você sabe que o Zulaski ama monólogos, também muito monólogo existencial, monólogo sobre divórcio, sobre o amor, sobre relacionamento, casamento, tem muito monólogo sobre isso. E aí é que chegamos finalmente na cena mais famosa, mais perturbadora, mais absurda, incômoda, psicopática, bizarra e assustadora desse filme. A sequência do metrô. Olha, honestamente, gente, que sequência, meu Deus, gente. Ela dura muito tempo, remete muito ao Globo de Prata, ela dura muito tempo mesmo, muito tempo. E por conta disso, e assim, a Isabela Adjani, ela deu a vida pra essa cena. Ela dura muito tempo, parece que ela tá tendo uma possessão, parece que ela tá sendo possuída, tá tendo um ataque, um negócio assim. Gente, é bizarro, e gritaria, e grito, e negócio assim, ela quebra tudo, ela joga tudo, ela se enrola no chão. É bizarro, dá medo, é assombroso, é aterrador, é para instaurar traumas irreversíveis. E essa cena acaba da pior forma possível, ela
saindo esse negócio do ouvido, uma gosma, assim, um negócio assim dela, igualzinho a gosma lá do demonão que ela se pega lá toda noite. Não sei, eu não sei. O que isso pode significar, vendo que esse é um filme de simbologias? Não tenho ideia, sei lá, ela sendo tomada pelo sentimento. Enfim, uma cena maravilhosa e que rendeu muitos prêmios para Isabelle Adjani. Ela ganhou o César de melhor interpretação feminina, se não me falha a memória. A partir daqui, o Jair Bolsonaro começa a ajudar a Isabelle Adjani, a Ana, no seu propósito de vida. Qual é? Eu não sei, mas ele começa a ajudar ela, começa a encobertar as coisas para ela. E começa, aparece uma cena muito bizonha, que é ela fazendo um entre sai, né, atos libidinosos, né, com o... Por quê? Porque sim. Porque sim. Precisávamos dessa cena mesmo? Será que era necessário nós vermos isso? Não, mas por que nós vimos? Porque sim. E assim, ele se mete, eles viram quase que um Bonnie Clyde, acho que é Clyde, nessa palhaçada toda. É fugindo da polícia, porque no primeiro momento a polícia, ele começa a ajudar ela a fugir da polícia e tudo mais. Tudo isso vai desencadear... Ah não, pera aí, antes de falar como é que vai acabar a trama, esqueci de falar uma coisa pra vocês. O Jair Bolsonaro, ele começa a meio que se apaixonar pela professora do filho dele, que é interpretada por quem? Pela Isabelle Adjani. Exatamente. Por quê? Porque sim. Eu não sei muito bem o que o Zulawski quis com esse duplo, esse doppelganger, esse sósia. Eu não sei o que ele pôde querer dizer. Talvez ele queria dizer que o Sanil encontrou uma outra, sei lá, o ideal dele, sei lá, não sei o que pode ter significado. Tanto que ela começa a cuidar mais do filho dele, ele começa a ver nela uma figura materna pro filho dele e uma figura, uma mulher mesmo para ele. Isso não vai para frente porque o amor dele pela original é maior. E até que há uma exploração sim da relação dele com o filho dele. Não tanto, mas tem, digamos assim, os dois pais. A Isabelle Adjani é muito carinhosa com o filho dela, ela tem um carinho muito grande pelo filho dela. O Sanil não, o Jair Bolsonaro também. Eles têm uma brincadeira que é assim, quanto tempo o menino aguenta debaixo d'água. E aí ele, nossa, você aguentou muito tempo? Nossa, tantos segundos. E isso vai ter um significado mais pra frente no final do filme. Acho que eu já falei de tudo, né? Então vamos continuar pra trama do filme, pra trama principal. Não, ainda faltou uma coisa. É a trama dos espiões. Isso não fica muito bem claro no filme. Deve ser a crítica do Zulawski ao governo, né? A ditadura e tudo mais. Coisas que vêm de herança lá do Globo de Prata. Tem até uma coisa com um homem do sapato da meia rosa. Não sei, isso volta também mais pro final do filme. Enfim. Tem também a mãe do Henrique. A mãe do Henrique é até um pouco aleatória nesse filme. Ela tá aqui, ela aparece 2 vezes. Na segunda vez ela lamentando o fato do filho dela ter morrido. E ela tem uma conversa muito sóbria com o Sanil. O Sanil fala que matou o filho dela e queria matar ela, mas ele não quer mais. Aí ela fala da família do Henrique, que ele tinha uma mulher, uma filha e tudo mais. E depois ela só se mata, e é isso aí. E a casa fica pra ele e a Isabelle Adjani completarem o ciclo lá. Que ciclo não sabemos. E finalmente chegamos ao final do filme, quando temos uma cena muito bizonha. O Sanil, ele tá fugindo da polícia, ele chega num local, que evento maravilhoso, muito do nada, eu não sei que local é esse. Ele sobe essas escadarias até lá no alto desse prédio, desse apartamento. E aí a Isabelle Adjani está vindo com um homem. E aí tá lá o Jair Bolsonaro. E quando ele chega, ele encontra a Isabelle Adjani e o demônio lá. Só que agora metamorfoseado em quem? Nele mesmo. Eu vou chamar esse Jair Bolsonaro doppelganger, interessa, doppelganger de novo, né? Nesse Jair Bolsonaro doppelganger de Flávio Bolsonaro. Pois bem, o Flávio Bolsonaro é muito estranho. Sanil é um ator muito bom. Porque aqui
a gente percebe a diferença entre os dois. O Jair Bolsonaro, ele tá mais aquela coisa, né? Aquela coisa mais impressionante, o que é isso? Enquanto o Flávio Bolsonaro, não, ele tá mais aquela coisa assim meio... É estranho, a cara que o Flávio faz é muito estranha. A cara que o Sanil faz interpretando o Flávio é muito estranha, uma coisa muito... É muito... sensacional. Isto é ator. E aí, o Sanil pega a arma pra matar o Doppelganger. Por que só agora? Eu não sei. Talvez porque agora que ele percebeu a burrada que ele fez. Não sei. E aí a polícia chega e dá-lhe bala. Dá-lhe bala, dá-lhe bala, dá-lhe bala, dá-lhe bala. E bala. E as balas só acertaram a Isabela de Jani e o Jair Bolsonaro. E o Flávio é óbvio que o Flávio não vai morrer, ele é o demônio. Ele não vai morrer pra bala assim. E ele fica lá, olhando aquela cena. Essa cena ela é muito, sei lá, empírica, é muito estranho. A iluminação é muito bizarra. Ele chega e fala pro Jair Bolsonaro, amigo, vida de casada é difícil. Ele chega numa mocinha, dá a arma pra ele e diz, mata todo mundo, dá-lhe bala, dá-lhe bala, dá-lhe bala. Ele, desaparece. O Sanil se joga lá de cima, o Bolsonaro se joga lá de cima e finalmente morre. Aí nós temos de novo um homem de sapato rosa, não sei. E aí acontece, a última cena do filme é muito bizarra. O Sanil está chegando no apartamento onde está a doppelganger da Isabela de Jani, a professora, tem a professora interpretada pela Isabela de Jani, que está cuidando do filho dos outros dois ali que já foram de Silvio Santos. E aí, o menino, ele sente algo bizarro. Não vai lá, não vai lá, não vai lá. E aí começa a ficar muito estranho, um negócio sombrio, luzes piscando, um negócio bizarro. O menino vai até a banheira e se joga na banheira e se finge de morto. Lembra que eu falei que ele treinava a respiração dele? E aí, antes da Isabela de abrir a porta, um negócio bizarro, parece que ela tem uma possessão, sabe? Parece que ela bate ali alguma coisa ali nela. E aí, a última cena do filme é um foco na professora, com ela visivelmente sendo possuída, sei lá o que isso pode significar, e o filme acaba. E é muito interessante pensar que agora o Jair Bolsonaro, agora Flávio, o Flávio Bolsonaro e a Isabela de Jani, eles meio que agora eles encontraram o que estava faltando entre eles. Só que agora não são nem mais eles. Não são nem mais eles. E isso é muito profundo de se pensar, isso é muito profundo. Porque talvez o Jair Bolsonaro e a Isabelle, a Ana, o personagem, a Ana, eles tenham tentado encontrar muito um no outro aquilo que eles provavelmente não estavam encontrando. Talvez havia um vazio que eles não estavam conseguindo compreender, não estavam entendendo. E agora eles encontraram, eles preencheram esse vazio. Só que agora eles não são nem mais eles mesmos, né? Isso é muito profundo de se pensar num filme que tem o Jair Bolsonaro, né? Então é uma coisa muito interessante. Eu não entendi esse filme de todo, não compreendi muito bem as analogias do André Zulawski e talvez é porque seja um filme muito pessoal, muito dele. Talvez aquele demônio ali seja mais uma expressão do próprio vazio humano. Então eu não sei o que aquele demônio pode significar, o que ele represente. Mas visivelmente, o Zulawski sempre falou, esse filme é um filme sobre o divórcio dele, sobre o fim do casamento dele. Então é um filme sobre isso, é um filme sobre sobre o fim do casamento, o fim de uma família, o colapso familiar. E talvez a cena final com aquele apocalipse todo, sei lá, o anticristo, não sei, o anticristo, talvez seja isso. Talvez seja o prenúncio, o prelúdio do fim. Enfim, eu não tenho como eu saber. Olha só, honestamente, eu não sei. Eu vou classificar esse filme da mesma forma que eu classifico o Globo de Prata. Viagem de LSD. Você vai gostar, não sei. É um filme bom? Não sei. É um filme ruim? Não sei. É um filme muito único, muito bizarro, É um filme que vale muito a pena ser assistido, por mais que você não vai entender porcaria nenhuma. É um filme muito diferente de tudo que você vai assistir aí.
Então é isso, gente. Fica indicado aí o filme. É um filme muito interessante, uma viagem de LSD. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e compreensão. E até a próxima, se Deus quiser. Se alguma coisa acontecer, embora saia nos jornais, qualquer desgraça é pra ser. Você merece muito mais.